gente, então eu sou a professora Ariadne e hoje a gente vai para mais uma aula de sociologia, né? Então, dando continuidade ao eixo temático de indivíduo, identidade, socialização e orientação sexual, hoje a aula é sobre individuação, gênero e sexualidade, né? LGBTfobia e bullying. Então, hoje vamos começar entendendo como é que surge nesse processo de discriminação, preconceito e intolerância, né? Então, a gente sabe que muito antigamente, quando os povos eles começaram a entrar em contato entre si, eles começaram a perceber as diferenças, né, que existem entre cada povo, né, em cada grupo, né, cultura, enfim, que são extremamente diferentes, né? Só que esse contato ele não foi uma coisa harmoniosa, né? Um contato a perceber a diferença e logo em seguida já aceitar a diferença. Foi, na verdade, foi por um processo de estranhamento da diferença, né? Olhar e achar que os outros povos não eram seres humanos, que eram animais, né? Enfim, foi um processo bem duro, né? Todo esse período. Falando sobre as ciências sociais no seu início, ela tinha um comportamento muito específico que se comparava a isso, né? Principalmente a antropologia, que no início dos seus estudos ela servia muito para contribuir para a colonização dos outros povos, né? Então os antropólogos eles estudavam as culturas, principalmente as tradicionais, né? Nos países na África, né? Nos povos africanos e na América também, que era com o intuito de conhecer e dessa forma poder facilitar a colonização pelos europeus, né? Então a antropologia e as ciências assim, sociais elas tinham esse caráter mais de ajudar os povos ocidentais a colonizar outros países, né? Mas foi com o avanço da antropologia, né, dos estudos antropológicos e com o conhecimento do relativismo cultural, que o professor Joel vai explicar para vocês quando ele dá aula para vocês do surgimento da antropologia, né, e desses conceitos, né, antropológicos como relativismo, etnocentrismo e eurocentrismo, né, que são conceitos bem antropológicos. Mas foi com o desenvolvimento desses estudos que começaram a perceber que esses povos, na verdade, eles não tinham uma cultura inferior ou alguma coisa assim, e que, na verdade, eles têm culturas diferentes e cada um tem a sua própria cultura, né? Isso não quer dizer que um é menos desenvolvido que o outro, né? Então, você dizer, por exemplo, que a Europa, né, qualquer país que seja da Europa e comparar com, sei lá, um grupo indígena e falar que eles são menos desenvolvidos. Na verdade, não, né? A antropologia, ela vê que cada um tem a sua forma de desenvolvimento, né? Então, as sociedades ocidentais, elas se desenvolveram dessa forma e as sociedades indígenas, elas se desenvolveram da maneira delas, né? Então, é errado achar que, por exemplo, os indígenas, né? Ou os povos tradicionais africanos, eles basicamente estão parados no tempo, né? Pararam lá muito tempo atrás e não se desenvolveram mais, né? Mas, na verdade, que eles passaram por um processo de desenvolvimento da cultura, né, da sociedade deles muito diferente da nossa, e que a gente daí faz com que a gente pense que a nossa cultura, né, ocidental é superior à deles, né, ou que eles não se desenvolveram, né. Mas isso o nome é etnocentrismo, né, eurocentrismo, né, de achar que as culturas europeias elas são mais desenvolvidas, né. E o relativismo é basicamente você aceitar a diferença, né, você olhar para outra cultura com os olhos dela, né, não fazendo julgamentos, né? Quando você vai olhar outra cultura e já fazer julgamentos, né? Dizer que ela não é desenvolvida ou que ela não tem cultura, né? Ela tem, só que ela é diferente, né, da nossa, né? Só que mesmo com esses estudos, ainda assim, esse discurso ele ainda é muito comum no senso comum, né? De que essas culturas elas não são desenvolvidas, né? Mas a antropologia e as ciências sociais no geral elas trabalham para que isso não aconteça mais, né? Que esse discurso ele não seja utilizado para justificar preconceito, discriminação e colonização, né? Então a antropologia hoje ela não serve mais para contribuir para a colonização e destruição dessas culturas tradicionais. Na verdade, agora ela serve para defender, né? Para mostrar que não. Elas são culturas, elas têm as suas próprias características, né? Que distinguem das outras, né? Então isso não pode ser destruído só porque é diferente, né? Não pode ser destruído só porque não é igual à população ocidental, né? A população europeia. Então, né, com o avanço disso, né, a gente vem... Não sei quem leu os textos que eu passei lá dos livros da Sociologia em Movimento, né? Os Tempos Modernos e Tempos de Sociologia. Ele coloca lá 3 definições que é importante pra gente pensar sobre esse conceito que fala muito na sociologia, mas a gente não sabe o que é, né? Que é preconceito, discriminação e estigma. Então, o preconceito, eles são atitudes negativas que expressam desfavorecimento de
culturas, né, pessoas, povos ou, né, etnias que são diferentes da nossa. Então, aquela pessoa que manifesta, tipo, uma coisa negativa, né, falar que é errado, que não gosta, é uma forma de preconceito, né. Discriminação é você negar a igualdade, né, é você negar a igualdade dos povos e transformar isso numa ação concreta. Então, é você, quando você chega e fala pra uma pessoa que ela é, tipo, chega uma pessoa negra e fala que ela é um macaco, alguma coisa assim, né? Você está expressando, você está sendo discriminando ela, você está sendo racista, né? Então você está transformando o preconceito, né, em uma ação concreta, né? Você está expressando isso, né, com os seus atos, né? Então o preconceito e a discriminação, elas estão bem interconectadas, né? E o estigma, né? Estigma é uma característica diferente da pessoa, é uma característica da pessoa que é diferente, né? Então são características fenótipas, assim, da pessoa que é utilizada para disseminar preconceito e discriminação, né? Enfim, a gente tava falando que cada cultura ela tem suas características próprias, né? Então, se cada característica tem suas características próprias, então quer dizer que não existe uma superioridade cultural, não existe uma única cultura ou uma hegemonia cultural, né? Que é se querer achar que a cultura do mundo inteiro é uma só, né? Que o que existe, na verdade, é cada povo, né, com a sua cultura, né? E cada uma tem as suas especificidades que fazem com que ela se diferencie das outras, né? E isso não é problema, né? Essa noção da gente entender que há diversas culturas no mundo, né? Não uma só. Então, só que a gente sabe que as culturas que elas não seguem o padrão europeu, né? Não são as culturas, né, dos países europeus, da América do Norte, né? Dos países mais ocidentais, sabe? A gente sabe que elas sofrem discriminações, né? Principalmente as culturas dos povos africanos, aqui da América, né? Dos indígenas, dos ameríndios, né? Até na Ásia, né? Eles sofrem bastante preconceito com a cultura deles, né? Principalmente com a religião, né? Então, uma das formas desse preconceito e discriminação contra outras culturas é a intolerância religiosa, né? Que a gente vê bastante. Que ela se expressa tanto em violência ou como negação da identidade cultural desse povo, né? Então, a gente vê aqui no Brasil, né, por exemplo, as religiões de origem africana, né, o candomblé, a umbanda, né, ou as manifestações culturais desses povos, né, tipo a capoeira, enfim, todas essas formas de manifestação ela é extremamente discriminada, né, que a gente vê que os terreiros eles são incendiados, as pessoas falam que essa cultura, né, do demônio, essas coisas assim, é basicamente você colocar a sua cultura e achar que as suas, né, crenças acerca da própria cultura valem para outra cultura, né, então isso é um etnocentrismo, eurocentrismo, né? Então a forma como mais se expressa a discriminação contra outras culturas é a intolerância religiosa, né? Raça, etnia e racismo, né? Então, como a gente estava falando, quando os povos eles começaram a entrar em contatos, né, no mundo, né, isso passou ao longo do tempo, eles começaram a ter esse estranhamento e que gerou essas formas de preconceito, discriminação, violência, né, e tentativa de extermínio desses povos, né, tradicionais pelos europeus, né. Então isso é o que acarretou no racismo, né, que é isso que a gente vê e que existe até hoje, né, que a gente pode ver que é uma coisa que até hoje não foi superada ainda, né. Então, pensando assim no Brasil, não foi diferente, né? A gente passou por um longo período de escravidão, né? Que isso deixou várias marcas, né, na sociedade brasileira, né? E pensando agora nas ciências sociais, né? Pensando no estudo, muitos autores no começo, quando eles estavam entendendo, passando pelo processo de tentar entender a identidade nacional, né? E a escravidão no Brasil, eles sofreram muitas influências eugênicas, né? Então, de pensar a miscigenação do povo brasileiro, né? Então, o autor é Paulo Prado, né? Que ele escreveu o livro Retrato do Brasil, ensaio sobre a tristeza brasileira. Ele foi um desses autores que sofreu essa influência eugenista, né? Bastante racista, e que tentou construir uma forma de identidade nacional que explicasse por que o Brasil ele é diferente, né? Na questão de como passou esse processo da escravidão, né, que a gente faz essa comparação entre os Estados Unidos, né, e o Brasil, né, que o Brasil ele teve uma forte segregação racial, enquanto que aqui no Brasil não teve uma segregação, não pelo menos não amparada pela lei, como houve nos Estados Unidos ou na África do Sul, né, que teve o apartheid. Então aqui no Brasil, o Brasil é conhecido por ser um povo extremamente miscigenado, né, que teve bastante contato entre os povos, né, que fizeram parte desse processo de escravidão. Então esse autor, ele fala que
ele tem um olhar negativo sobre a miscigenação, né? Então ele fala que a miscigenação ela é ruim para o Brasil, que isso que favorece, na verdade que impede, né, o desenvolvimento do Brasil. Então ele está passando por aquele momento de pensar por que o Brasil não se desenvolvia, né? Sempre em comparação com os Estados Unidos, né? Daí sempre que esses comentários, né, racistas, preconceituosos, falando que o Brasil ele não se desenvolveu porque ele foi colonizado pelos portugueses, não pelos ingleses. O Brasil ele não se desenvolveu porque colonizou os africanos junto com os indígenas. Daí vem aqui sempre aquele discurso, né, de que o brasileiro é um povo preguiçoso, que não consegue se desenvolver porque herdou a preguiça do indígena, né, a bagunça, né, do africano e juntou com a escória da Europa, né, que eram os portugueses. Que os portugueses são conhecidos por ser, né, a parte assim ruim, né, da Europa. Daí esses comentários assim fazem com que mostre esse preconceito evidente na academia, né, principalmente assim de ciências sociais, enfim, que mostra esse processo de tentar construir uma identidade nacional, mas que na verdade era um processo influenciado por racismo, né, que marcava bastante o racismo e a incompreensão, né, do que aconteceu de fato no Brasil, né. Enfim, ele falava que a depravação do povo brasileiro veio por causa da miscigenação, né? Então, se vocês forem ler esse livro deles, vocês vão ver que ele coloca bastante argumentos, né? Deixa evidente, né, o seu racismo, mas também extremamente machista, né? Ele fala que a gente sabe que o processo de escravidão e miscigenação no Brasil ele veio por conta do estupro, né? Então, os europeus, homens brancos, eles estupravam tanto as indígenas quanto as mulheres negras, né? Isso acabou que acabou nesse processo de miscigenação, né? Enfim, o Gilberto Freire, que é outro autor brasileiro bem conhecido, que fala sobre essa questão da miscigenação, em seu livro Casa Grande e Senzala, que é um dos livros mais conhecidos dele, né? Ele, por outro lado, ele vem com um olhar positivo sobre a miscigenação. Ele falava que, na verdade, é a miscigenação do povo brasileiro que vai propiciar o desenvolvimento, né? Então, enquanto o Paulo Prado ele achava que não, que a miscigenação não. Então, as pessoas negras elas não podem se relacionar com pessoas brancas, que isso não é positivo, que isso não vai propiciar o desenvolvimento, né? Isso é um pensamento eugênico também. Já o Gilberto Freire, por outro lado, ele acreditava que a miscigenação era algo positivo e era isso que ia trazer um desenvolvimento para o Brasil, né? Mas aí você pensa, isso é um pensamento eugênico? Sim, também, porque ele apoiava que pessoas negras, né, se relacionassem com pessoas brancas a fim de embranquecer a população negra. Então é um pensamento eugênico do mesmo jeito, só que com diferenças, né, de perspectiva, né, de você achar uma coisa, a miscigenação positiva e a outra, né, negativa, né. Então na obra dele ele nunca chegou a falar sobre em si a teoria de democracia racial, mas ele acabou levando que isso foi externalizado, né, mundo afora e também internalizada na população brasileira de que existe uma democracia racial, né? O que isso quer dizer? Que para ele, no livro que ele escreve, que isso acabou, né, se espalhando pelo mundo inteiro, quer dizer que no Brasil não existe racismo. Por quê? Porque se passou por um processo de miscigenação, quer dizer que todo mundo é amigo, né? Não houve um processo de segregação, né? Uma segregação tão intensa e forte como aconteceu nos Estados Unidos, na África do Sul, né, pelo apartheid, e que agora todas as pessoas brancas, pessoas negras, né, indígenas, têm todas as mesmas condições, todos vivem em harmonia e não acontece nada. Então, basicamente, ele afirmou que existe uma democracia racial e que não existe racismo no Brasil, né? Que isso afirmou uma coisa que existe no Brasil que é diferente da forma como se expressa em outros países, né? Que esse racismo cultural, que esse racismo, que além dele ser estruturado, ele é cultural, porque ele é velado, então faz parecer que não existe racismo, quando na verdade existe, né? Por outro lado, o sociólogo, né, Florestan Fernandes, na sua obra, né, Integração do Negro na Sociedade de Classe, ele falou que, na verdade, não existe um mito da democracia racial, né? O que aconteceu? Depois que, mesmo com a abolição da escravidão, os negros ainda passavam por um processo de discriminação intensa, né? Então, além dessa cultura, mesmo que tenha sido abolida a escravidão, eles foram extremamente marginalizados, as suas culturas, né? Qualquer manifestação cultural da população, tanto negra quanto indígena, era extremamente criminalizada, né? Então,
os negros e indígenas não podiam, né, praticar capoeira, enfim, expressar sua cultura, e que isso era visto como algo ruim, né. Até hoje tem um olhar ruim sobre qualquer manifestação cultural que seja de origem africana ou indígena, como se fosse algo ruim, né, fosse algo depravado, né, essa negação, assim, das outras culturas, né. Então ele fala que, na verdade, essas consequências é que hoje o povo negro, ele é o povo mais marginalizado no Brasil, né, e no mundo, né. Porque mesmo com a abolição da escravidão, eles continuaram tendo seus direitos impedidos, então eles não podiam votar, eles não podiam trabalhar em determinados lugares, não podiam estudar. Então isso continuou acontecendo, né? Essa negação da cultura negra e desse racismo, né? Que era velado, né? Enquanto nos Estados Unidos era institucionalizado essas coisas, né? Tipo, tava tudo na lei, né? Na Constituição, né? Não pode ter negros não podem frequentar esse local, negros não podem ir à escola, negros não podem fazer isso. No Brasil não tinha na Constituição. Tinha, mas não era tão escancarado assim quanto nos Estados Unidos, mas ainda assim eles eram impedidos de fazer muitas coisas. E o que aconteceu? Hoje é que a gente vê na sociedade que as pessoas mais ricas, né, de classe média, são as pessoas brancas, né, enquanto os negros, eles compõem a maior parte da população marginalizada no Brasil, né, não só os negros, né, os indígenas também, que são constantemente atacados, né, têm as suas culturas e manifestações culturais extremamente atacadas, né. Enfim, fechando esse ponto, agora a gente vai falar sobre feminismo, né, interseccionalidade, né. Então, tudo isso que eu falei, que a gente tinha falado na aula passada, sobre socialização, identidade, que a gente falou sobre as diversas sexualidades, sobre o gênero, né, sobre a mulher constantemente sendo discriminada, né, sempre deixada para realizar trabalhos domésticos, sendo excluída da vida pública, de fazer coisas que o homem pode fazer e a mulher não, né. Então, são coisas que vem sendo estudado há muito tempo, né. Então, o movimento feminista, ele surgiu assim, né, com mulheres que queriam buscar os seus direitos, e para isso elas começaram a se organizar em busca dos seus direitos, né. Então, as primeiras manifestações, né, do feminismo foi pelo feminismo liberal, né. Então, eram as mulheres brancas, né, ricas, que elas sempre nunca tiveram a possibilidade de trabalhar fora de casa, então elas não podiam estudar, não podiam trabalhar, não podiam sair acompanhadas, sair sem o homem, né, de casa, ou fazer qualquer outra coisa que o homem pudesse fazer livremente, né. Então elas estavam sempre dentro de casa, realizando trabalhos domésticos e não podiam fazer nada além disso, né. Então o feminismo, ele surgiu basicamente para isso, para dizer que as mulheres não, que elas podem fazer as coisas, que elas podem votar, que elas podem ter seus direitos, né, de fazer coisas que os homens também fazem. Enfim, com esse movimento feminista, essas lutas por direitos, surgiu várias vertentes do feminismo que pensavam sobre como lidar e sobre qual a raiz do problema, né, da mulher, né, enxergar. Então, o feminismo liberal, basicamente, a raiz do problema da mulher, da opressão, além de estar no gênero feminino, né, de ser a mulher, também está na sexualidade dela e na libertação dela no sentido mais libertação dentro da ordem, tipo, então ela vai deixar de ser oprimida simplesmente tendo seu direito ao voto, podendo sair de casa para trabalhar e podendo fazer outras coisas que os homens também podem fazer, né? Então com essa imagem aqui vocês veem que na verdade ele não atinge, o feminismo liberal, ele não atinge de fato o problema, né? A raiz do problema, né? Enfim, eu vou falar das outras vertentes do feminismo, daí você vai entender porque que eu, na minha concepção, né, eu acredito que o feminismo liberal, ele não atinge de fato a raiz do problema, e ele não reconhece também de forma certa a solução do problema, né, que seriam essas soluções dentro da ordem, né, que são só mulheres na política, a mulher poder trabalhar fora, enfim, e não reconhecer qual que é o real problema da mulher, né, o verdadeiro motivo da opressão da mulher. O feminismo negro, né? Então, o feminismo negro foi quando as mulheres negras, elas perceberam uma coisa. Enquanto as mulheres brancas, elas estavam reivindicando seu direito para sair de casa, para trabalhar, para fazer outras coisas, para não ficar só em casa cuidando da vida doméstica, as mulheres negras, elas sempre tiveram que trabalhar. Tanto que a gente vê no processo de escravidão, né? Então, as mulheres negras e os homens negros eram escravizados, as mulheres também eram escravizadas. Então, elas, além delas fazerem um trabalho doméstico, né, na casa das mulheres brancas, elas tinham que fazer nas próprias casas, tinham que sair para trabalhar com os homens, então a mulher, ela sempre teve que trabalhar, e o seu trabalho foi sempre intensamente explorado, né, elas não só podiam trabalhar, como foram extremamente explorados, né. Então o feminismo branco, ele lutava por uma coisa que não era realidade para a vida das mulheres, né, porque as mulheres negras, elas sempre puderam trabalhar, e também
na época do surgimento do movimento feminista, né, das primeiras e segunda correntes, que era esse feminismo mais liberal, né, esse feminismo branco, as mulheres negras, elas ainda nem eram reconhecidas como pessoas, né, principalmente nos Estados Unidos, né, então se os homens brancos eles já podiam votar, mas as mulheres brancas não, tanto os homens negros quanto as mulheres negras não podiam votar, então ainda assim tinha aquela falsa... aquela ideia errada de que ou primeiro a mulher branca começa a votar ou o homem negro para depois a mulher e a mulher branca e a mulher negra, né? Quando na verdade a gente sabe que não é isso que tem que acontecer, não era isso que tinha que acontecer pelo menos, né? Enfim. Uma teórica muito importante para o feminismo negro é a Bell Hooks, né? Que ela foi uma militante muito importante, né? Você tá aqui uma frase dela que tá no slide, né? Então, antes do apoio masculino branco ao sufrágio dos homens negros, mulheres brancas ativistas acreditaram que ajudaria em sua causa aliar-se a ativistas políticos negros. Mas quando pareceu que homens negros conseguiriam o direito ao voto, enquanto elas permaneceriam privadas de direitos, a solidariedade política com as pessoas negras foi esquecida e elas clamaram aos homens brancos para que a solidariedade racial ofuscasse seus planos de apoiar o sufrágio masculino negro, né? Então é aquilo que eu falei. As mulheres brancas, quando elas viram que iam ter seus direitos barrados pelas populações negras, elas literalmente não apoiaram mais nenhuma causa negra, né? Então esse é o feminismo branco, né? Que pensa só nas mulheres ricas, brancas, e ignora toda a condição pobre das mulheres negras, né? E brancas que são pobres também, né? Então o feminismo liberal ele basicamente não é interseccional porque ele não enxerga raça nem classe, né? Enfim, outra ativista muito importante que é a Angela Davis. A Angela Davis ela foi uma ativista, né, pelo movimento negro, mas ela era comunista, né? Ela sempre defendeu a Revolução Socialista nos Estados Unidos, né? Ela era integrante do Partido Comunista dos Estados Unidos e também do movimento dos Panteras Negras, né? Então vou citar aqui mais uma frase dela. A dialética da opressão das mulheres negras se tornará muito mais complexa. É verdade que ela era uma vítima do mito de que só a mulher, com sua capacidade diminuída para o trabalho mental e labor físico, deve fazer o degradante trabalho doméstico. No entanto, os supostos benefícios da ideologia da feminilidade nos estendiam a ela. Ela não era obrigada nem protegida. Abrigada e nem protegida. Ela não era mantida parte da luta desesperada por existência que se desenrolava fora de casa. Ela também estava lá nos campos ao lado do homem, labutando sobre o chicote do nascer ao pôr do sol. Então é aquilo que eu falei. Enquanto as mulheres brancas elas estavam reivindicando o seu direito por poder trabalhar, por fazer por poder assumir a vida pública, as mulheres negras elas sempre fizeram isso, né? Então a pressão das mulheres negras ela é diferente da pressão das mulheres brancas. Por isso que é importante ter duas diferentes que lidam com essas coisas, porque são opressões diferentes. Não é simplesmente dizer que todas as mulheres elas passam pela mesma coisa. O feminismo radical. Então, o feminismo radical é esse feminismo que a gente pensa que, na verdade, o feminismo radical é o feminismo que a gente pensa que é aquele que as mulheres saem peladas, fazer protesto contra, enfim, o machismo, o patriarcado, né, tirar roupa. Só que esse feminismo que se manifesta desse jeito, na verdade, ele é o feminismo liberal. O feminismo radical, ele é muito diferente. Ele é radical porque ele encontra a raiz do problema, ele investiga de fato o problema. Para o feminismo radical, a raiz do problema da opressão da mulher está no gênero. Então a mulher ela é oprimida porque ela nasceu mulher. Então elas usam bastante da teórica francesa, né, a Simone de Beauvoir, que fala que a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. Por quê? Porque a mulher, ao nascer, ela não simplesmente nasce enquanto mulher, não só na sua fisionomia, né, só o seu sexo biológico, mas ela passa por todo um processo de socialização que a define como mulher. Por exemplo, o homem vai passar por um processo de socialização que vai definir-o como mulher. Então isso que acaba acarretando em preconceito contra pessoas LGBT. Então as pessoas, né, da comunidade LGBT, elas sofrem preconceito justamente por isso, né? Porque o homem, enquanto ele é construído para ser homem, na forma como a gente vê, como é construído na sociedade o homem, né, na socialização do homem, ele não pode manifestar nenhuma forma de expressão que seja idêntica ao processo de socialização que a mulher passou, né? Então isso gera muita discriminação contra a população LGBT, né? Por isso que a gente vê que hoje as pessoas LGBT, né, pessoas gays, lésbicas, trans, elas são as mais discriminadas, violentadas e mortas, né, na sociedade, né?
Tanto que as mulheres, né, trans, elas têm a... Enfim, elas vivem até os 20, 30 anos no máximo. Essa é a idade, assim, até que elas conseguem chegar porque elas são constantemente precarizadas, né? Elas têm um trabalho extremamente precarizado. Então, muitas mulheres trans, elas não conseguem emprego formais, tipo, elas querem trabalhar normalmente, né? Se trabalhar, ser pesquisadora, enfim, outros trabalhos que não só a prostituição, mas acaba que como elas são extremamente marginalizadas, a única solução para elas é se prostituir, né? Já que elas constantemente são expulsas de casa, né, de suas famílias, elas veem a única solução é se prostituir para conseguir algum dinheiro para poder sobreviver, né? Que muitas vezes não acontece, né, porque elas são mortas, né, enfim, assassinadas. Então, para o feminismo radical, a raiz do problema da mulher, da opressão da mulher, tá no gênero. Então, qual que é a solução para o feminismo radical para acabar com a opressão da mulher? A abolição do gênero. Então, para as mulheres, para as feministas radicais, o que vai resolver, enfim, o problema da opressão da mulher é acabar com o gênero. Então, elas não reconhecem as identidades de gênero. Então, para elas não existem mulheres transexuais ou homens transexuais. O que existe são mulheres que nascerem, né? Fêmeas ou machos, né? Então, se a mulher nasceu mulher, ela vai ser sempre mulher porque ela passou por um processo de socialização que a tornou a mulher. E a mulher trans, ela não passa, segundo ela, não passa por... Elas, né? Segundo elas, não passa por esse processo de socialização que é ser mulher, né? Mas, enfim, você tem diversos problemas que não reconhece que a raiz da opressão da mulher não tá só no ser mulher, né? Tem muitas outras questões que envolvem isso, né? Como classe, enfim, e raça, né? E raça, né? Então, por isso que o feminismo radical ele não é interseccional, porque além dele não trazer para si também as pautas LGBT e das mulheres trans, ele também não reconhece raça e nem classe, né? Tanto que o feminismo radical, ele basicamente ele nega o porquê da existência de um feminismo negro se a raiz da opressão da mulher está no gênero, né? Não na raça ou na classe, né? Isso acontece muito, né? Tanto o feminismo negro, ele também fala que isso é uma falta de reconhecimento da diferença entre a opressão que a mulher negra e a mulher branca sofrem, que são diferentes, e entre a mulher rica e a mulher pobre sofrem, que são coisas diferentes também. São pelo gênero? São, mas são a forma como a opressão se manifesta é uma forma diferente. Então não tem como você dizer que todas as mulheres sofrem igualmente. Até porque muitas mulheres, elas nem passam pelo processo de socialização de ser mulher, né? Então, isso é uma noção muito burguesa de pensar como é que acontece a opressão nas mulheres, né? Enfim, o feminismo anarquista, né, ou anarcofeminismo, né, ou também conhecido como o feminismo libertário. É o feminismo que ele segue a corrente anarquista, né, de pensamento. Então, para o feminismo libertário, né, as mulheres elas só vão se libertar por meio da luta feminista, por meio da libertação de toda a sociedade capitalista, né, com a derrubada, não só com a derrubada da sociedade capitalista, mas com a derrubada do Estado em si, porque para elas também o Estado ele tem um papel fundamental de institucionalizar a opressão das mulheres, né? Então, para elas a libertação da mulher vai se dar por meio de uma revolução, né? Ou, enfim, de uma transformação da sociedade que seja pelos viés anarquistas, né? Enfim, por último, o feminismo marxista ou o feminismo classista, né? Que os dois são a mesma coisa, né? Porque tem muita gente que fala que o feminismo classista ele é uma epistemologia, né? E não uma vertente do feminismo. Só que a gente considera que é a mesma coisa porque o feminismo porque tem gente que fala que tanto o feminismo anarquista quanto o feminismo marxista, eles são classistas porque eles reconhecem as diferenças de opressão de classe. Mas, na verdade, o que a gente vê em muitos, né, em discursos de feministas anarquistas, né, feministas libertárias, é que não existe esse reconhecimento de classe da opressão das mulheres, né? Então, acaba que o feminismo marxista e o feminismo classista é a mesma coisa porque ele é um feminismo interseccional, né? Ele reconhece a classe, ele reconhece a raça, né, e o gênero. Então, para o feminismo marxista, a raiz da opressão da mulher está na questão econômica, né? Então, as mulheres pobres, elas sofrem um processo de opressão diferente das mulheres ricas, né? Então, enquanto as mulheres ricas, elas são submetidas a ficar sempre em casa, a ser domesticadas, né? No caso, nunca poder sair para trabalhar e sempre ser submetida ao homem. As mulheres pobres, elas têm que sair para trabalhar e realizar os serviços porque, enfim, elas precisam se alimentar, se manter, né? Tanto que você vê que antigamente, né, nas indústrias, quando eles perceberam o
o valor do trabalho da mulher, as mulheres eram constantemente colocadas para trabalhar em massa, assim, nas indústrias, e elas recebiam menos que os homens, né, junto com as crianças, né, as crianças recebiam menos e trabalhavam a mesma quantidade de tempo que os homens e as mulheres também, né. Então, para o feminismo marxista, o problema da mulher só vai ser resolvido por meio de uma revolução. Só que essa revolução ela tem que estar sempre pautando essas questões, né, tanto da mulher quanto de raça, né, questão de raça e a questão LGBT, né, então é só por meio de uma revolução socialista que isso vai mudar, né, vai mudar as condições das mulheres, né, mas não é da mesma forma como o anarquismo, o feminismo libertário pensa, que é só com a abolição do Estado que isso vai acabar com a opressão da mulher, né, enfim, ela passa por se pensa que é na Revolução Socialista que isso vai acontecer, tem que passar pelo processo de a mulher, de utilizar, né, o Estado da forma como ele é para poder acabar com essa forma de opressão da mulher, né, que é tirar ela, enfim, desse processo de trabalho precarizado e dessa condição dela de oprimida, né, e, enfim, só que o feminismo marxista ele também reconhece que a opressão da mulher ela não surge assim só quando o capitalismo em si, enquanto o capitalismo ele nasce. Na verdade, a opressão da mulher ele vem antes do capitalismo. Ele acontece quando as noções de mercado, noções de dinheiro começam a aparecer, né? Então é quando as sociedades elas começam a perceber que em vez de elas, por exemplo, só caçar o animal e comer, elas podem começar a fazer agricultura, começar a domesticar animais, elas param de ser nômades, daí elas percebem que dá, por exemplo, para trocar, né, os papéis das mulheres e dos homens, né? Enquanto as mulheres nessa época elas tinham um papel muito parecido com o dos homens, né? Não tinha, na verdade, uma superioridade de gênero, que o homem era mais importante que a família ou a mulher, né? Na verdade, o que a gente vivia antes desse desenvolvimento da sociedade mercantil, né, do capitalismo, feudalismo, escravismo, era que a gente passava por uma sociedade matriarcal, né, e não do patriarcado, né? Então era a mulher que ela tinha um papel muito mais importante do que o do homem na família, né? Foi com esse desenvolvimento da agricultura, com as relações mercantis, que o homem passou, né, a ser a figura mais importante da família, e com isso acabou trazendo essas relações de dominação, né, que ele era mais importante, daí, enfim, a mulher acabou sendo trazida de volta para a domesticação, né, ficar em casa e realizar somente o trabalho doméstico, né, mas o que acontece para as mulheres pobres e não acontece para as mulheres ricas, né, que as mulheres ricas elas ficam só submetidas ao trabalho doméstico, né, e às vezes nem isso, né, porque mulheres ricas elas têm empregadas, enfim, enquanto que a mulher pobre, além dela fazer o trabalho doméstico, né, que é chegar em casa e cuidar da família, cuidar das crianças, fazer comida, limpar a casa, o homem não, né, ele fica só assume a vida pública, né, mas as mulheres pobres elas também têm que trabalhar e ainda fazer esse trabalho doméstico. Enfim, o que difere essas diferentes vertentes do feminismo, como eu falei, como eles identificam a raiz do problema e a solução do problema, né? Então, enquanto pro feminismo liberal o problema não está em si mais na sexualidade da mulher, no gênero da mulher, né? Não encontra, assim, de fato, a raiz do problema, né? Por isso que para as outras vertentes do feminismo, eles não consideram o feminismo liberal de fato um feminismo, porque não é somente nessas soluções imediatas dentro da ordem, né, que a gente fala, sem nenhuma transformação real da sociedade que vai mudar de fato a condição da mulher, né, e, enfim, eles não conseguem achar de fato a raiz do problema, né, as feministas liberais não têm uma noção real, né, não tem uma contribuição teórica que mostre qual que é de fato a raiz do problema, né, enquanto que os outros feminismos, eles têm uma contribuição teórica muito maior, muito melhor nisso, né. Então esse é um embate que tem entre todas essas vertentes do feminismo, né, que sempre vão, enfim, é uma disputa, assim, teórica, né, sempre de achar qual que é a raiz, qual que é o certo, né, qual que é a raiz do problema e a solução. Só voltando a falar sobre o feminismo marxista, tinha muitas mulheres, a maioria das feministas marxistas, elas eram mulheres comunistas, né, só que antes, né, essa pauta da questão da mulher, da opressão da mulher, ela era pautada antes mesmo do feminismo surgir enquanto feminismo em si, sabe, o movimento feminismo. Muitas mulheres comunistas, ela já pautava essa questão da mulher, falava que ela passava por uma opressão de classe, que se o patriarcado ele está na estrutura da sociedade, é porque essa sociedade, ela
é uma sociedade capitalista que estrutura esse machismo, né? Então, essas mulheres, elas já pautavam essas questões de gênero, só que elas não se chamavam feministas justamente por causa dessa imagem que o feminismo liberal tinha, né? De não ter uma compreensão real da situação da mulher, de pautar coisas, não que eu posso dizer assim básicas, mas só focar só nessas pautas básicas e não ter uma construção maior, tanto teórica quanto prática, sobre essa questão do problema real da mulher e da solução para esses problemas, né, das mulheres. Enfim, uma síntese do que a gente aprendeu, né? A gente viu então que todo esse processo de socialização, né, ele define a identidade, enfim, isso acabou gerando que pessoas acabaram se discriminando, enfim, e as ciências sociais, ela sob o domínio da classe dominante, né? Então, reforçando isso, que quando as ciências sociais, ela era muito... Quando eu digo o domínio da classe dominante, quer dizer que a maioria dos teóricos, eles faziam parte da classe dominante. Então, ela foi utilizada para discriminar outros povos, né? Que nem eu citei o caso da antropologia, em que ela era utilizada para colonizar outros povos justamente porque ela fazia esse estudo desses povos tradicionais para eles poderem justificar o seu racismo, essa sua discriminação, né? Sua invasão de outros povos para exterminar eles, né? Não existe cultura superior e a principal forma de discriminação contra outras culturas é a intolerância religiosa, né? Então a gente vê que a maioria dos povos são discriminados pela sua cultura, mas a forma como mais expressa isso é na intolerância religiosa, principalmente no Brasil. No Brasil, o racismo é estrutural e cultural, e isso faz parecer que não haja racismo, né? Então tudo aquilo que eu falei sobre os autores, que eles trabalharam para isso, para desenvolver essa cultura de que existia uma democracia racial, para fazer pensar que as pessoas no Brasil, as pessoas negras no Brasil, elas não sofriam racismo. Existem diversas vertentes do feminismo e todas elas têm contribuições teóricas acerca da sua compreensão de opressão, né? Igual eu falei, cada vertente ela enxerga qual que é a raiz do problema de uma forma e qual que é a solução para o problema da opressão da mulher de outra forma. Enfim, é isso a aula, então até a próxima.